Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias. Evangelho de Jesus Cristo por Mateus, capítulo de número 8. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Amém, irmãos? Eu gosto sempre de olhar para os evangelistas, tendo a ciência da preocupação de cada um deles. Por exemplo, se você pegar a escrita de João, que é também responsável por trazer a mensagem do Evangelho, João, eu gosto sempre de brincar dizendo que João era um teólogo, PhD em divindade. João tem um livro um pouco complicado. A introdução da mensagem de João diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, como a glória do Filho unigênito do Pai. Isso no versículo 14. Então tudo isso é um pouco complicado. Mas João, ele é muito teológico. Se nós formos tratar qualquer assunto teológico, é importante abrir o livro de João. Outro exemplo é Lucas, porque se você ler o primeiro capítulo de Lucas, Lucas ele já explica que o seu objetivo é traçar uma linha, organizar os fatos de maneira cronológica. Este é o objetivo de Lucas. Então, Lucas ele é um historiador e ele faz isso muito bem. Marcos, ele é um pregador, o pregador temático, como nós conhecemos, um pregador explosivo, né? Ele fala rapidamente, ele chega diretamente aos seus objetivos e fala muito acerca dos milagres de Jesus. Mas Mateus, por sua vez, ele seria um pregador expositivo. Ele trata de alguns detalhes da fala de Cristo que outros não tratam. Então, Mateus dá essa atenção. Ele olha para a fala de Cristo e consegue enxergar aqui alguns detalhes. É por isso que, tratando dentro do livro de Mateus, eu gosto de olhar e tentar enxergar talvez os detalhes que Mateus quisesse mostrar naquele tempo. O que nós temos dentro dessa história é um homem leproso, que será, neste momento, um protagonista deste episódio, dessa cena. É importante analisarmos a lepra nas páginas da Bíblia Sagrada, porque a Bíblia fala em todo o tempo acerca da lepra. A lepra era uma enfermidade extremamente conhecida, mas não apenas uma enfermidade. Me parece que a lepra também era uma chaga espiritual. Tanto que o próprio Deus castigou algumas vezes o homem com a lepra, como foi o caso do rei Uzias, que ao entrar no templo e balançar o incenso da forma que Deus não queria que fosse ele, porque Deus estabeleceu sacerdotes para isso. Quando ele faz assim, o Senhor o deixa leproso na testa. Isso me indica que a lepra era uma chaga espiritual também. Mas não é só isso. Eu posso ver que no território da Síria, cuja capital era Damasco, conta-nos a história de um homem leproso. E lá na Síria, a gente não consegue enxergar. Eu pesquisei já há muito tempo como era a lei para o leproso na Síria, porque às vezes a gente prega sobre Naamã como se as regras para ele fossem a mesma
para o povo de Israel, e não é um fato, porque ele era sírio. Então, nós precisamos entender qual eram as regras deles. Mas, ao pesquisar, eu não encontrei. O que eu percebo, dá para perceber pelo texto, é que lá na Síria, por exemplo, pelo menos general do exército dava para ser sendo leproso. Ele só precisava, cobrir, ele estava envolto de faixas. Mas o Senhor já falou comigo neste ponto. Porque servir lá na Síria, leproso, dá. Agora, nos territórios de Israel, não. Preciso deixar isso claro para você. O leproso, na Síria, consegue até ser general do exército. Mas aqui, a primeira coisa que Deus vai fazer é transformar ele. Eu percebo pela lei do leproso, que tem uma porção inteira, em Levítico, no capítulo 13 e 14, fala-nos sobre a lei dos leprosos. E o que eu percebo, se abrirmos Levítico, e você pode caminhar comigo nas páginas sagradas, Levítico, no capítulo de número 13, nós encontraremos o início desta lei. E diz-nos assim, versículo 1: falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: o homem, quando na pele da sua carne houver inchaço, se nós trouxermos para um contexto espiritual, sabendo que o escritor aos Hebreus, capítulo 10, diz que a lei é a sombra dos bens futuros, se nós colocarmos isso como algo espiritual, o inchaço fala de soberba. Porque às vezes a pele começava a inchar, e aparentemente não é um problema muito sério, mas o Senhor está mostrando que isso já é um sintoma. E o inchaço, no nosso mundo espiritual, simboliza a soberba. Você pode pensar que não está doente, mas se o homem está soberbo, já é um sinal. Diz assim, olha, esse é o primeiro sintoma, soberba. Não só isso, ele diz, se houver na pele da sua carne pústula, o que seria isso? É uma casca sobre a ferida, que cobre a ferida, impedindo a ferida de sarar, disfarçando a ferida, mas impedindo a ferida de sarar. Por fora é uma casca, mas por dentro ainda é ferida. Outro sintoma de lepra. Você pensa que está bem, pensa que esqueceu, não quer tocar no assunto, por dentro é lepra. O Senhor está dizendo, é um sintoma, trata disso, trata este problema. Não só isso, ainda havia uma mancha brilhante, conforme diz o versículo de número 2 de Levítico 13, o homem que houver uma empola branca, que é uma mancha que brilhava, uma parte do corpo começava a brilhar, olhava-se, não tem problema, mas Deus está dizendo, isso já é um sintoma. Eu preciso deixar muito claro para você entender, todo aquele que está no corpo e sente necessidade de brilhar, pode saber que ele já tem um sintoma da lepra, porque aqui é um corpo que parte alguma precisa brilhar. Glória a Deus. Então o Senhor fala sobre essa lepra e o cuidado com ela. Levava a quem? Ao sacerdote. É por isso que em todo tempo nós sempre veremos na Bíblia Sagrada homens leprosos ou com a suspeita da lepra irem ao sacerdote. Inclusive é nesse contexto que acontece algo interessante, que 10 leprosos aparecem e clamam, gritam por Jesus, e Jesus diz a eles, vai, mostrem-se ao sacerdote. E quando eles viram para mostrar ao sacerdote, quando eles se viram para mostrar ao sacerdote para caminhar, um destes, percebendo que já estava curado, volta. E quando ele volta para falar com Jesus, Jesus não elogia a gratidão dele. Quem prega sobre gratidão somos nós. Mas Jesus elogia a fé.
Está no texto. Jesus elogia a fé. Grande é a fé deste homem. Por quê? Porque ele precisava primeiro se mostrar ao sacerdote. O sacerdote poderia ficar com ele lá 7, 14 ou 21 dias. Depois de 21 dias, ele liberava, dizendo: está curado, não tem lepra. Só que se este homem fosse se mostrar ao sacerdote, depois de 21 dias, Jesus já não estaria mais onde ele estava. Mas ele, ao virar-se para ir ao sacerdote, ele percebe que o seu corpo já não era mais o mesmo. Então, olhando para si, ele diz assim: gente, eu sei que é o sacerdote que poderia me liberar, mas eu confio tanto na palavra deste homem, oh glória a Deus, que eu vou voltar para ele e dizer: eu já estou curado. Oh glória a Deus. E aqui é um caso importantíssimo, porque esse leproso do capítulo 8 tem uma história. Embora nós não consigamos enxergar a totalidade dessa história, algumas coisas são claras aqui, são elas que eu gostaria de destacar juntamente com os irmãos. O que eu percebo nesse leproso? Fato, já havia sido afastado da sua família, afastado da sua casa, estava morando do lado de fora da cidade, como leproso deveria ficar. Amém, isso é comum, todos nós sabemos. Mas Mateus cita uma palavra que move o meu coração a compreender que a história não começa no versículo 1. A Bíblia diz: e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Não precisa ter uma mente brilhante para se fazer uma pergunta. Se aqui, no capítulo 8, Jesus está descendo, a história não começa necessariamente quando ele desce. A história começa quando ele sobe. Isso é claro para os irmãos, né? Se aqui nós temos um Jesus descendo do monte, e esse episódio ocorrendo, não dá para assistir esse filme já no 2. Você tem que assistir o 1 primeiro. E qual é o 1? Capítulo de número 5. A Bíblia nos diz: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte. Então a história não começa necessariamente quando Jesus desce. A história, olhe para cá, a história começa quando Jesus sobe. E quando Jesus sobe, o que ocorre lá em cima? Para ser importante para esse leproso. Agora eu lhe chamo para vir comigo ao lado do leproso, lá de fora da cidade. E vendo um homem, que Isaías diz que não tinha parecer nem formosura, mas arrastava uma multidão pelo poder das suas palavras. Este homem andando e uma grande multidão com ele, e este homem subindo ao monte. O leproso, olhando de longe, diz assim: eu quero ouvir o que este homem tem a dizer. Diz assim: eu sei que eu não posso aparecer, eu sei que eu não posso me mostrar. Por quê? Porque se alguém de longe me olhar e perceber que eu estou chegando, vão logo gritar: tem um leproso vindo, vamos embora. Então ele diz: quer saber? Eu vou ficar num ponto estratégico, que eu não seja visto, mas que eu possa ouvir. Ele vai a um ponto estratégico, mas Jesus conhece exatamente quem está no culto. Oh, glória a Deus. Eu sinto a graça de Deus aqui. Jesus conhece exatamente quem está no culto. Se fosse nos nossos tempos, nós poderíamos dizer assim: esse leproso foi e colocou uma cadeira atrás da coluna. E ficou assim: eu vou ficar aqui. Só que Jesus, sabendo quem estava no culto, começa a mensagem. A mensagem de Jesus, versículo 2: e abrindo a boca os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito. O leproso olhou de canto e disse: pobre? Sou eu. Eu acho que esse homem está pregando para mim. Sabe aquele culto que você não queria nem ser visto, mas a mensagem é todinha para você? Aí ele está dessa forma. De repente Jesus parte para o segundo tópico da mensagem, pastor. E qual é o segundo tópico da mensagem de Jesus?
Bem-aventurados que choram. Ele disse, não. Agora não é. Agora eu tenho certeza que este homem está pregando para mim. Oh, Espírito Santo de Deus. Este homem começa a entender que a mensagem era para ele. E você quer ver um culto mudar? É quando você compreende o Espírito por trás da letra. E como Deus está ministrando. Quando entrei aqui, ao ouvir a palavra, ao ouvir os louvores, a palavra começou a saltar no meu coração. E Deus dizendo, eu sei quem está no culto, fica tranquilo. Porque eu sei quem está no culto. Eu sei quem está neste culto e tem uma palavra específica para você. Tem algo especial para a tua vida aqui essa noite. Tem uma palavra que Deus já preparou enquanto você não imaginava. Deus, sabendo que você estaria aqui, Ele já tinha uma palavra para lhe entregar essa noite. Levanta a tua mão que eu vou profetizar. A palavra deste culto é para você, rapaz. Oh, Espírito Santo de Deus. Aí ele começa a compreender, ele arruma uma estratégia. Ele diz assim, já sei. Quando este homem descer, eu irei me aproximar. Por quê? Porque agora ele já tem fé. Você já leu Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Ele diz que é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe. Então, a aproximação exige fé. E a fé vem pelo ouvir. E ouvirá palavra. E é por isso que eu acredito que ele já estava no culto do capítulo 5. Porque ele já chega no capítulo 8 com fé. Ele já chega crendo que Jesus pode fazer alguma coisa por ele. Ele se aproxima. Detalhe importantíssimo, ele diz, quando me aproximar, antes de pedir, irei adorá-lo. Quando eu me aproximar, antes de falar o que preciso, irei adorá-lo. Irei me lançar. Antes de apresentar a minha necessidade, apresentarei o que tenho para Ele. Apresentarei o que eu trouxe para Ele. Aí ele está decidido. E Jesus desce do monte. Capítulo de número 8, quando Jesus desce do monte, um leproso o cercou e veio adorando, dizendo, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Eu imagino Jesus olhando para esse homem, como esse homem sabe disso? Ele sabe que a palavra entrou no coração deste homem, desde o capítulo 5. E aqui eu parei por algum tempo para entender alguns princípios muito importantes. A adoração. Adoração é uma palavra que aparece para nós aqui no Novo Testamento, mas a ideia dessa palavra aparece desde o Antigo. E nós podemos, sempre que falo desse tema, trazer várias definições que existem, tanto das línguas originais, ou da ideia de adoração para algumas pessoas. Mas algo me travou recentemente. Eu li um livro que se chama Atitudes que Transformam. E esse livro falava da primeira atitude, a adoração. E eu li uma frase neste livro que me incomodou severamente. Ele diz assim, o nome do autor é Ansel Grum, e ele diz assim, adorar é reconhecer algo grande, ou tornar algo maior. Ele diz assim, que coisa diferente. Nunca havia escutado essa definição. Então me coloquei a pensar. E reconhecer algo grande foi simples. É como um avião. Quando você olha distante, ele é pequeno. Mas se você se aproximar, você percebe que ele é muito grande. Aí o Senhor falou comigo, adoração é isso. Só reconhece que é grande quem se aproxima.
A adoração exige aproximação. Só que essa outra frase me incomodou ainda mais. A outra frase, ou a outra parte da frase, a segunda sentença é esta: que a oração é tornar algo maior. Sim. Como, pastor? É possível tornar Deus maior, se Ele já é maior que todas as coisas? Aí, me colocando a pensar, o Senhor falou comigo e me revelou tudo. O Senhor me levou a alguns ambientes na Bíblia Sagrada, como no dia que aquela mulher levou uma grande oferta para banhar Jesus. E enquanto ela estava aos pés de Jesus, um homem dizia assim: rapaz, isso aí é muito caro. O julgamento era grande. Tem gente já entendendo. O valor do produto também era grande, mas Jesus era maior. Oh, glória a Deus. Eu vou apertar aqui mais um pouquinho. Aí Deus me levou a outra situação também. Qual? O dia que Davi perdeu seu filho. A Bíblia nos diz que, como consequência do pecado de Davi, Deus levaria o seu filho e deixa seu filho enfermo, e Davi fica por 7 dias em uma tristeza. Ele fica em um jejum clamando ao Senhor pela vida do seu filho. Por 7 dias ele está dessa forma. E no 7º o menino morre. Aí os empregados de Davi disseram assim: olha, não vamos nem contar para o homem que o menino morreu, porque se a gente contar, eu acho que o homem vai morrer também. Aí Davi está percebendo a conversa entre eles. E Davi pergunta assim: ei, meu filho morreu? Disse: rapaz, vamos ter que contar. Davi, seu filho morreu. Ele disse: tá bom. Foi para casa, colocou uma roupa nova, entrou na casa do Senhor e adorou. A dor era grande, o luto era grande também, mas a presença... a presença é maior. Levanta a tua mão que eu quero profetizar sobre a tua vida. Tem gente que entrou aqui essa noite com grandes problemas. Existem pessoas que entraram aqui com uma tristeza grande, com um luto grande, com uma enfermidade grande. Mas eu gostaria que você se atentasse que a presença que te envolve neste culto é maior. É maior do que a depressão que te assola. É maior que a ansiedade que te confunde. É maior do que os transtornos que te sobrevêm. É maior do que a dor. É maior do que o luto. É maior do que o problema familiar. A presença que está neste lugar é maior, é maior, é maior. Quem consegue adorar essa presença? Cadê os músicos para louvarem comigo? Eu preciso do músico aqui para louvar comigo. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, é maior essa presença, é maior essa presença, é maior essa presença, é maior essa presença. Permita-me profetizar sobre a tua vida. Você vai testemunhar para os teus amigos, vizinhos, companheiros, que essa presença é maior. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, essa presença é maior. Você pode louvar o Senhor comigo? Estenda as suas mãos e declare o quanto teu Deus é grande essa noite. Comece a declarar a grandeza deste Deus. Comece a declarar a grandeza deste Deus. Dá um lá maior só para eu ouvir o tom, só para eu não sair muito fora. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Oh, aleluia. Oh, aleluia. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande? Quão grande. Cantarei quão grande, meu Deus, todos hão de ver quão grande.
também domina. Sabia que o homem dominava isso aí também, não? Oh, glória! Permita-me lhes contar um testemunho. Eu estou aqui em Itaperuna há, acho que 2 para 3 anos. Isso. Inclusive, tem um grande amigo que assim que cheguei em Itaperuna conheci, e hoje ele está aqui com vocês, e é uma bênção, uma alegria para mim isso. Pastor Leandro Prevato. Antes de vir a Itaperuna, eu estava morando em Andrelândia. Meu pai é pastor, presidente regional da Assembleia de Deus, Ministério de Provetá, na região de Minas Gerais. E nós estávamos morando em Andrelândia. Um certo dia eu fui pregar em Angra, e o carro, nós estávamos sem um carro, e nós fomos na Kombi da igreja. E eu tenho um medo terrível de Kombi, de várias coisas, vários vídeos que a gente vê aí, tudo Kombi explode, então já ficava. Aí nós fomos, na volta, nós estávamos a 30 minutos de chegar em casa, nós sofremos um acidente. Aquela Kombi capotou, um caminhão cortando um ônibus. Meu pai tentou tirar, a Kombi não tem um pingo de estabilidade, bateu, tombou. Na hora, eu olhei para a janela e disse, eu vou pular agora antes que exploda. Na hora que eu fui para a janela e apoiei na janela, eu olhei para frente. E minha mãe estava presa pelo cinto, pendurada, e não conseguia sair dali. Eu, pensando o que faria, o Senhor colocou na minha mente uma mensagem. E eu não socorri, efetivamente, mas eu comecei a pregar uma mensagem. Eu apontei para minha mãe e disse assim, mãe, Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Passou um ônibus. E eu me lembro que o motorista ficou me olhando assim, estranho. E eu disse para ele, Jesus está aqui. De repente um homem chegou, tirou, foi tirando o para-brisa, quebrou aquilo tudo, arrumou, minha mãe saiu e ficou internada no hospital. Depois eu cheguei lá no hospital, fiquei o dia todo resolvendo aquela correria. No fim do dia eu fui perceber que eu tinha ficado com uma marca, um corte na perna, mas eu não tinha nem visto. Aí quando eu cheguei lá para ver minha mãe, os médicos me examinaram, e aí que eu vi também que eu estava não tão bem, mas resolvemos tudo. Chegamos em casa naquela noite, estávamos nós três, eu e meu pai e minha mãe, bem, para a glória de Deus. E o Senhor só me lembrava aquela mensagem, Jesus está aqui. Ele é maior que os acidentes. Ele é maior que as surpresas indesejadas. Oh, aleluia! Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande. Ele é grande e todos hão de ver. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Escute, mais um. Depois dessa eu acelero. Eu nasci, na verdade, em Petrópolis, Porque meu pai sempre mudando, pastoreando cidades e cidades. E nós estávamos em Angra, meu pai estava em Angra. E o médico foi na casa dos meus pais e disse assim, olha, vão embora daqui. Porque na época em Angra não tinha UTI neonatal. Vocês vão precisar de uma UTI neonatal para esse menino nascer. Minha mãe foi para Petrópolis, onde os nossos familiares já moravam. E um dia Deus falou com a minha mãe, Dona Eva, vá para a maternidade. Minha mãe disse assim, Senhor, não é dia de ganhar uma criança, não é dia de ganhar o meu neném. Mas ela foi. Chegou lá na maternidade, o médico perguntou para ela, Dona Eva, o que você está fazendo aqui? Ela disse assim, Deus me falou para vir, porque hoje é o dia de ganhar o meu neném.
Aí o médico assim, não é o seu dia, mas deita aí que nós vamos ver o que vai acontecer. De repente eles começam a examinar minha mãe e dizem assim, irmã Eva, se a senhora não viesse agora, a senhora iria morrer, porque a senhora está tendo hemorragia interna. Aí aquele reboliço todo, e aí eu nasci. Só que eu nasci e fiquei 15 minutos como morto, né? Faltou oxigênio no cérebro, foi um trem terrível. E nesse dia, os meus pais, ainda em Petrópolis, meu pai ligou para a nossa igreja que estava em Angra. Pastor falecido Carlos Março levantou uma oração na igreja. E de noite, eu voltei a respirar. No dia seguinte, a médica chamou o meu pai e disse assim, Sebastião, não sei o que foi que aconteceu. Veio uma especialista em respiração, atendeu só o seu filho e foi embora. Até hoje, irmãos, eu tenho certeza quem foi esse especialista em respiração. Um dia eu disse assim, mãe, a próxima vez que eu for em Petrópolis eu quero achar essa médica. Por quê? Porque a médica disse assim para minha mãe, olha, o seu filho sobreviveu, mas como faltou oxigênio por muito tempo, ele não vai aprender a ler, não vai aprender a escrever, não vai fazer mais nada. E minha mãe pensou que era verdade, porque até os 3 anos de idade eu dormia no prato de comida. Eu era muito devagar e até hoje eu sou. Eu sou muito devagar. E minha mãe disse assim, ah lá meu filho, mas com 6 anos o meu pai me deu aquela bíblia de desenho. E um dia eu estava lendo, ele disse assim, com quem que você aprendeu a ler? Eu falei, então pai, eu olhei aqui, eu acho que está escrito isso aqui, ó. No princípio era o verbo. Aos 6 anos de idade eu aprendi a ler, lendo a Bíblia, porque ele é maior do que a palavra da medicina. Ele é maior do que a palavra contrária. Ele é maior do que aquilo que te disseram que não vai dar certo. Oh, glória! Levanta a tua mão. Eu vou profetizar uma vez mais. Você vai testemunhar a grandeza do teu Deus. Só quem acredita rompa cantando com o grande. Cantarei, que é o meu Deus. Todos vão dizer, que é o meu. Esse homem chega adorando e diz assim, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. 2 características que eu vejo nesse homem. Primeiro, a fé. Segundo, sabedoria, para entender que Deus só faz o que Ele quer. Deus só faz o que Ele quer. Não adianta, Deus só faz o que Ele quer. Eu compartilho esse testemunho com vocês, porque talvez muitos de vocês estão nesse momento da vida. Eu estava morando em Angra, meu pai foi mudado mais uma vez, realocado para Andrelândia, para pastorear onde o meu pai dirige hoje, a igreja que meu pai dirige hoje. E eu estava saindo da escola, sonhando a minha faculdade. Disse assim, eu vou ficar aqui em Angra. Aí eu comecei a namorar minha esposa, né, aquela mulher linda. Aí me animou ficar em Angra. Disse assim, vou fazer faculdade aqui. Vou ficar aqui. Fiquei 1 mês sem meus pais. Precisei ir. Fui embora para Andrelândia. Aí eu passei em direito para Nova Lima. Falei, pai, estou indo para Nova Lima. O pai disse, amém. Quem vai te sustentar lá? Eu falei, então pai, essa era a parte que o senhor entra. Ele disse assim, meu filho, eu não tenho condições de te mandar para Nova Lima. Eu disse, não tem não, pai. Tá bom. E comecei a chutar o vento. Tá bom, quer saber? Eu vou embora para o seminário teológico. No sábado de noite eu falei isso. Domingo de manhã eu estava dando aula na escola bíblica dominical. Uma irmã me disse assim, Isaías, Deus mandou te dar esse valor. Era o valor do seminário teológico. Aí eu fui para o seminário teológico. Aí
ela pagou todo o tempo que eu estava lá, ela pagou tudo. Só que um dia eu estava pregando numa igreja, na cidade do seminário. Aí, acabei de pregar, uma irmã me chamou no canto. Disse assim: Isaías, Deus colocou no meu coração de te dar um valor mensal. Aí eu vi o valor que ela me deu, era exatamente do ônibus que eu gastava da minha casa para o seminário. Deixa eu profetizar sobre a tua vida. Deus vai fechar algumas portas para você. É só para você não entrar onde Ele não quer. Tem gente aqui que Deus tem tanta pressa que não dá para perder tempo. Deus vai fechar portas e te orientar em tudo. Senhor, se quiseres, o teu querer vai à frente, o teu querer vem primeiro. A tua vontade prevalece, a tua vontade prevalece, a tua vontade prevalece. Por isso, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Vamos lá mais uma vez. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A gente comete um erro de dizer que é boa, perfeita e agradável, porque toda a Bíblia que eu já abri na minha vida estava boa, agradável e perfeita. Vou te fazer entender. Eu, quando tenho dor de cabeça, inclusive hoje eu descobri que o problema era o óculos. Antes eu falava assim para minha esposa: não, pastor, é porque eu virei pastor, então deve ser por isso, deve ser normal ter essa dor de cabeça. Aí eu fui ver, era problema na vista mesmo. Aí, enfim, eu tomava qualquer coisa, nada fazia sarar minha dor de cabeça. Mas quer ver passar rapidinho? Era tomar o dipirona em gota. Mas eu tenho pavor de dipirona em gota. Sabe o que eu entendi? Que o dipirona em gota é bom, mas não é agradável. Essa é a primeira etapa da vontade de Deus. É só boa. Não é agradável não de dar falar. Fala que você gosta. Primeiro é só boa. Mas vai tomando. Vai vivendo a vontade de Deus. De repente vai ficar agradável. É perfeito. E toda fase ela é perfeita. Eu estou olhando para pessoas aqui que estão engolindo seco a vontade de Deus. Você, ai. É, minha filha. Chega a doer aqui. Mas Deus está dizendo para você: em pouco tempo ficará agradável. Em pouco tempo ficará agradável. Por quê? Porque ela é perfeita, pastor. Não tem como, pastor Ricardo, algo que é perfeito nunca se tornar agradável. Uma hora vai se tornar agradável. Concluo agora. Jesus disse para ele: eu quero, estendendo a mão. E ele foi limpo naquele mesmo instante. Naquele momento, foi limpo. Você coloca de pé, por favor. E nós concluímos agora. Há um detalhe aqui muito importante. Pergunto aos irmãos: Jesus precisava tocar naquele homem para curá-lo? Não. Teve gente que Jesus curou de longe. Mas o Senhor me fez entender que a cura é resultado de uma necessidade apresentada, mas o toque é resultado da adoração respondida. Leva isso para sua casa. Jesus até quer te dar aquilo que você precisa, mas antes Ele quer se relacionar com você. Antes de lhe abençoar, antes de liberar a cura sobre a sua vida, o Senhor está dizendo para você: eu quero te tocar.
Eu quero intimidade. Eu quero intimidade. Por isso eu quero que você, neste momento, se puder, feche seus olhos, curve sua cabeça. E você começará a orar comigo pelo toque, por essa presença, e não por aquilo que você precisa. Comece a clamar ao Senhor comigo. Oh Espírito Santo de Deus, Deus quer saber no que você está interessado essa noite. O Senhor me manda compartilhar esse versículo com você para concluir. Jó, capítulo 19, versículo 21. Ele diz assim: compadecei-vos de mim, ó amigos, tenham pena de mim, ó amados, porque a mão de Deus me tocou. No momento que Deus toca Jó, amigos se afastam. Gente, você vai ter que entender isso aqui. Se você quer ter o toque de Deus, algumas pessoas vão ter que se afastar de você. Se você quer ter o toque de Deus, algumas amizades precisam acabar hoje. Se você quer o toque de Deus, você vai tomar distância de algumas coisas vão te deixar para que o toque lhe sobrevenha. Se você acha que vale a pena, coloque a mão sobre o teu peito e diga: Senhor, eu quero essa presença, eu quero essa presença, eu quero esse toque. O grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Divino Espírito Santo seja com a igreja que aguarda a vinda de Jesus. Digamos todos juntos: